Alô, dia 13 de julho de 2018. Mais uma vez, o inusitado pulando a cerca, que não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura. É como a vida. Ignacio Boca de Tomoni. Alô! Igualité, fraternité, liberté. Pulando a cerca com você. Então, o Inácio, o grande apresentador, Inácio Boca de Tomoni. Olha só, o programa Pulando a Cerca sou eu que vou entrevistar mais uma vez Daniel Sultoriansi, médico. O produtor do programa é Jorge Pessano, da UF. Olha só, o Pulando a Cerca não tem pauta, não tem roteiro, nem censura. É como a vida. É um pequeno programa e uma grande bandeira. Agora, por que pular a cerca? Pular a cerca por cima, pelo meio, por baixo, porque a gente vê o outro lado. O outro lado não tem sacanagem, não tem corrupção, tem educação, saúde, cultura, lazer e prazer. Olha só, nosso convidado de hoje, aliás, como todo convidado que já veio aqui Pulando a Cerca, é uma fação importante da população brasileira que 518 anos vem pulando a cerca. O apresentador do programa sou eu, Daniel Sultoriansi, mas já tive AVC. AVC é a doença que mais mata no Brasil e no mundo. E estamos no ar. Nosso convidado hoje é a doutora Maria de Fátima Pinel. Olha só, vem pular cerca. Vem pular cerca. Pulou. Senta aqui. Isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. O programa repete. Doutora Maria de Fátima Pinel é do Departamento de Contabilidade da UF, Universidade Federal Fluminense, e é professora de auditoria social. Então, Maria de Fátima, fez xixi? Lógico, já fiz antes, tomei água de coco de manhã, já preparei tudo, né? É bom fazer xixi antes de pular a cerca, né? A todo momento, né? Porque o xixi é uma intuição. Olha só, divina. Qual é a tua idade? 62 anos. 60, eu tenho 96. Então, olha só. Então, a Maria de Fátima Pinel é estudiosista, conservadista, teusudíssima, gostosíssima, disso mesmo. É sempre. Então, Maria de Fátima, você nasceu aonde? No Rio de Janeiro. E nasci dentro de casa, no Irajá, no bairro do Irajá. Irajá. E como é que foi a tua infância no Irajá? Bem, eu tive uma infância sempre... Eu só posso agradecer a infância que eu tive, né? Eu era muito assim, brincava, mas eu era muito introspectiva também para observar a natureza. E olha só... E sempre primeira aluna. Por que era primeira aluna? Não porque eu fosse mais inteligente, mas eu era mais concentrada na aula. Eu sempre estava com muita atenção no que estava sendo passado pelos professores. Isso ajudou muito. Olha só, e a tua família? Pai, tinha irmão? Ou irmão? Olha, eu posso dizer o seguinte, a minha família veio de cientista, né, do Pinel, sou trineta do Pinel, né? E ele já Pinel queria... na França. Sim, o pai da psiquiatria, né? E foi uma pessoa que foi bastante sofrida, enfrentou o rei para modificar uma situação que as pessoas que incomodavam ficavam enjauladas sem ver o sol. Olha só, então a tua família em Irajá, ela é grande? Não, nós éramos 6 filhos, né? Sim.
E de lá nós saímos, mudamos para o Meia. E era uma família unida, 6 filhos, e somos unidos até hoje, uma união extrema. E são todos, assim, autodidatas, todos têm uma facilidade muito grande, né, de estudar. E eu tenho, por exemplo, uma irmã ativista também, a Rita, que ela é do Sindicato dos Auditores Fiscais do Rio de Janeiro, uma pessoa que contribuiu muito junto com a Lúcia Fatorelli para melhorar esse país. Olha só, então você tinha uma família grande. Você brincava de médico? De médico, olha só, quem gostava muito de brincar de médico era a minha irmã. Não, você? Não. Não. Tenho certeza? Quem gostava de brincar de médico era a minha irmã, que ela gostava de fazer autópsia nos animais. Não, eu estou falando de brincar de médico com outra coisa. Eu brinco de médico até hoje, é bom, né? Olha só, brincadeira é uma coisa que surge, né, no meio infantil, com aquela toda pureza, né, aquele início de vida, de compreensão de tudo que ocorre, né? Mas eu não brincava de médico. Quem gostava de brincar de médico era minha irmã, fazendo autópsia. Eu tinha outras brincadeiras. Eu acho que você ficou vermelho e brincava de médico também. Olha só, e você, auditoria social, a contabilidade entrou em você ou você entrou na contabilidade? Olha, o que ocorre é que nós temos uma missão que nem nós sabemos. Hoje, aos 62 anos, eu entendo por que eu fui por esse caminho. Na época, eu não entendia. Eu fiz vestibular, eu ia ser botânica, igual o meu bisavô que veio para o Brasil, né, o filho do Pinel. E meu sonho era esse, e eu comecei a estudar, e quando chegou na época do vestibular, o professor dizia, você não vai fazer botânica, você trabalha no Banerj. Eu fiz concurso, passei, e naquela época eram os melhores empregos, né? Banerj, Banco do Brasil, também passei. Ele dizia, não, você não vai, você vai para a área. Ele insistia tanto. Aí eu pensei, bem, desde 13 anos eu já escriturava os livros de contabilidade do meu tio, né? Que é vivo até hoje. Eu pensei, tá bom, eu vou fazer contabilidade. E a minha família tem vários contadores também. Eu falei, bem, eu vou fazer contabilidade. E daí comecei. Então, hoje eu entendo por que eu cheguei aqui. Eu jamais conseguiria compreender o mundo como eu compreendo hoje se eu não tivesse passado por esse caminho. Então, eu fiz contabilidade. Aí eu fiz concurso interno, era funcionária do Banerj, passei em primeiro lugar. Eles me puseram para ser auditora de sistemas. Eu fiz concurso para auditoria, concurso interno. Já era funcionária do Banerj, escriturária, fiz concurso para auditoria. Passei pelo lugar, então foi isso. Aí fui fazer PUC, análise de sistema na PUC, bancado também pelo banco, que era do Banerj, né? E depois disso, eu fiz uma dissertação de mestrado, foi meu primeiro mestrado na UERJ, porque eu sempre pensava em ser professora. Eu era auditora, mas também gostava, né? Eu dava aula também lá no banco. Eu pensava. Então, eu fui fazer mestrado, e a professora que surgiu era alguém de sistemas, eu fui fazer trabalho à distância, teletrabalho. Nessa época, então, o que eu vi? O deslocamento do trabalho. E foi uma coisa muito interessante isso aí, porque eu comecei a ver como existia um mercado, né, que funcionava 24 horas, tirando o máximo de vantagem, que era o caso das empresas. Por exemplo, eu passei a ser referência, eu estou dentro, a minha dissertação, né, tem uma parte que está dentro do livro Verde do Brasil, aí, do Ministério da Ciência e Tecnologia, o livro da Socilfo. Então, tudo isso surgiu pela pesquisa que eu fiz de trabalho à distância. Bem, continuando, eu vi que tinha alguma coisa de errado, porque a empresa sempre, a grande empresa, ela sempre está se dando bem porque ela está no planeta inteiro. Por exemplo, eu vi que os cérebros eram os indianos. Nenhum empresário dizia a mão de obra indiana, dizia cérebros indianos. É importante dizer também que, naquela época, nem existia fax, só existia telex, e os programas da IBM, de várias empresas, eram feitos na Índia. Dos bancos também, bamerindos, na época, os programas eram feitos na Índia. Eles tiravam também o usufruto do fuso horário. Então, uma hora que as empresas fechavam em Nova York, elas continuavam trabalhando na Irlanda do Norte. Então, você vai vendo que as empresas, através disso, eu comecei a ver que as empresas sempre se dão bem e pegam o filé mignon do planeta.
Aí, depois disso, eu resolvi ir fundo nessa área, né? Que eu tenho uma página, www.teletrabalhador.com, e fui estudando isso, e eu queria fazer um mestrado na Europa, doutorado na Europa. Por que eu queria a Europa? Porque a Europa, para mim, é o centro da cultura, né? Nós temos uma cultura bem europeia, ainda, né? Dominadora, tá? Hoje eu vejo como uma cultura dominadora. E eu fui fazer o doutorado. Aí, o que aconteceu? Eu me aposentei no banco, fiz concurso, comecei a dar aula, né? Faculdade particular, depois fiz concurso para a UF, passei até para a disciplina mesmo de auditoria. Como eu disse, eu fui auditora de sistema do banco, né? Depois eu segurei todo o sistema era coordenadora da automação de escritório do banco. Fui cuidar desse trabalho, tá? Então eu fui para a Europa, fui fazer o doutorado, já era professora da UF, já tinha feito concurso aqui. E quando eu cheguei lá para estudar, eu queria falar sobre trabalho à distância mesmo. Aí, na época, o orientador falou, não tem nada a ver trabalho à distância. Desculpa, não tem futuro, não faça essa área. Aí, no final, eu comecei a fazer o doutorado e descobri essa área que eu queria fazer. Eu também fiz um trabalho sobre a destruição da Amazônia pelo agronegócio, porque eles estão muito adiantados em responsabilidade social. Então, fui para a área de responsabilidade social e comecei a estudar essa área. Tá? Depois da responsabilidade social, eu fui para a área de auditoria social. Então, vamos lá. O que é... Auditoria social. Então, vamos lá. Vamos começar. Eu estou falando só de mim, mas eu quero dar um conhecimento geral às pessoas. Então, o que é auditoria social? A auditoria social foi um processo que ocorreu oficialmente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos já não aguentava mais das empresas comandando. O setor privado, ele gerava cartéis e monopólios. E o presidente dos Estados Unidos, o Franklin Roosevelt, faz um discurso em 1938 e pede ajuda ao Senado americano. O que ele pede, né? Ele pede assim, Senado, me ajuda. Quem comanda os Estados Unidos não é um governo eleito como eu. Quem governa são as grandes empresas privadas. Bem, e ocorre isso. Então, o Senado cria um grupo, né, TENEC, Comitê Econômico Temporário Nacional, para estudar a situação econômica dos Estados Unidos. Nesse grupo, então, eles fazem uma grande auditoria e geram 30 mil páginas. E dessas 30 mil páginas de estudos sobre o setor todo petrolífero, todos os setores, eu acho que é fundamental que nós voltemos lá e estudemos o mundo em 1940, porque daí só veio insustentabilidade, piorou o que já era ruim. É só um detalhe, em 1876, o presidente dos Estados Unidos dizia que quem comandava já eram as corporações. Ele dizia que o governo não podia fazer nada, só as corporações. Então, voltando, né, esse trabalho pronto é entregue lá ao vice-presidente dos Estados Unidos e seria a diretriz de funcionamento dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos ia se basear todo o funcionamento, educação, tudo, a legislação, em termos desse trabalho que foi produzido por esse grupo. Nesse grupo tinha o John Theodore Krebs. O que ele fez, né? Ele fez um estudo ele fez uma auditoria social nos Estados Unidos, ele fez na economia, nos setores e nas empresas, as 3 maiores empresas dos Estados Unidos. E o que ele viu ali, né? Ele dizia, o conceito dele, desse trabalho, social audit, auditoria social, era baseado em que ele fez a metodologia e dizia assim, eu não vou usar os dados das empresas, porque ele não confiava. A quebra de 1929, eles queriam até acabar com a contabilidade, quando a gente estuda mais fundo, né? Porque os balanços não tinham lastro. Bem, voltando. Então, Krebs dizia que não confiava, ele dizia que a auditoria social não era um informe, né, da contabilidade chamada lucros e perdas na época. Hoje, demonstrativo do resultado do exercício. Ele dizia que era o teste ácido na mensuração das empresas. O lado social das empresas. Cadê o lado social? Então, isso aí foi minha tese. Eu comecei a estudar a fundo. E um detalhe, eu nem sabia que tinha existido auditoria social quando eu comecei a trabalhar com esse tema. Eu fiz trabalhos lá, publiquei lá fora na Europa, e não sabia que tinha existido uma auditoria social nos Estados Unidos. Isso veio depois. Bem, esse trabalho que foi entregue, né, ao
ao vice-presidente dos Estados Unidos no Senado americano, que serviria de base de funcionamento dos Estados Unidos, ele foi simplesmente proibido, porque nós estávamos no meio de uma guerra, ele foi apresentado e depois, logo disso, se tornou confidencial. E eu, como pesquisadora da área, fui pesquisar a bibliografia. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu, porque foi muito bem escondido. A Chrysler americana fez um estudo para comprovar que todos aqueles expertises estavam errados. Você vê o poder de uma empresa privada peitar o presidente dos Estados Unidos. E foi tentar fazer um trabalho desmentindo tudo que foi criado pela TENEC, né? Quer dizer, dessas monografias, eram 43 monografias, uma era sobre auditoria social, uma metodologia. E foi nela que eu me baseei para continuar meus estudos. Bem, o que eu fiz? Só que o modelo de auditoria social era um modelo econômico. E eu queria um modelo contábil, porque eu sou contadora, fui auditora de banco, auditora interna. E o auditor interno, ele conhece muito a fundo o que ocorre. Porque o auditor externo, ele conhece várias empresas. Mas o auditor interno, ele tem a facilidade de, às vezes, pegar a terceira parte de um trabalho. Ele é muito profundo na análise, né? Então, eu não queria uma auditoria como essa. A opinião é a favor, quer dizer, se a auditoria funcionasse, na verdade, o Brasil não estaria onde está, porque isso já seria pego. É uma auditoria pré-fabricada, e eu falei, não, eu quero fazer uma auditoria social. O que é uma auditoria social que era para mim, né? Era uma auditoria que eu visse os interesses da sociedade civil e analisasse esses interesses, do que a empresa faz. Então, a TENEC foi dissolvida. O que aconteceu? Foram criadas como cala-boca as agências reguladoras que nós conhecemos hoje, que pertencem, no fundo, são as empresas que continuam mandando. As empresas sempre mandaram, por quê? Porque elas são globais e nós somos locais. O que um governo local faz com uma empresa global? Mas é importante, né? Uma observação que eu descobri também na minha pesquisa, que tem um grupo que governa o planeta. Porque quando você vai fundo... Olha, eu escrevi um livro, está lá em casa, para publicar, sobre a corrupção, história da corrupção desde antes de Cristo. E usando a contabilidade também, que a contabilidade vai acompanhando a sociedade, né? Então, o que eu fiz em relação a isso? Eu peguei, e estudando antes de Cristo, estudando as empresas, a contabilidade, como é que foi todo esse acompanhamento, né? Eu comecei a ouvir termos que eu nunca tinha ouvido na minha vida, draconianos, répteis, rainha da Inglaterra é réptil. Eu comecei a ouvir isso. E eu falei, gente, espera aí, eu vou ter que parar para entender isso aí, porque eu sou uma estudiosa de livros. Tudo bem, eu pego o artigo, mas eu gosto de ir nos autores e pegar o livro inteiro. E é uma coisa assim que é meio ruim no Brasil, que muitos poucos livros são traduzidos ao português, infelizmente. Tá? Então, o que eu fiz? Eu comecei a ver esses termos, falei, isso aí está dentro da ufologia. Espera aí, tem alguma coisa errada com o nosso planeta. Porque eu comecei a ver também que não era lucro. A empresa, para ter lucro, ela não precisa de fazer aquilo. Então, qual o objetivo maior? Eu cheguei à conclusão seguinte, o objetivo maior é destruir o planeta. Eu comecei para os congressos de ufologia, aí descobri que tem uma área chamada exopolítica, exopolítica. Teve o Cumbre Europeu de Exopolítica em 2009, em Barcelona, e eu comecei a estudar essa área e comecei a ver que tem alguma coisa errada com o nosso planeta. E, bem, o que foi assim visto, né? Que não é lucro. Eu não acredito que seja lucro. O que existe, dinheiro não existe. O que existe é endividamento. Existe um endividamento que vai fazer com que o ser humano cada dia se sinta mais fraco e o ser humano passa a não exercer a função dele, porque o ser humano não é o que nós estamos conhecendo. O ser humano é totalmente diferente de tudo isso que nós estamos vendo, essas barbáries aí. Bem, então, eu cheguei à conclusão seguinte, o planeta não é governado, o planeta Terra não é governado por seres humanos. Não são seres humanos. Estudando isso, eu cheguei ao poder, porque você vai atrás, quem comanda então? Então tem um grupo, né? Você começa a estudar, tem um grupo que manda lá em cima, que a gente não sabe, nós não sabemos quem é, e a partir desse grupo, nós temos o quê? O Banco Internacional de Statesman, de pagamentos e compensações. Esse banco tem exército próprio, olha, polícia própria, foi criado na Holanda em 1930, e ele funciona na Suíça. E você começa a perceber assim, também não tem país, é uma mentira para a gente.
O que tem é o norte, onde o mal vai se esconder, por quê? Vai se esconder porque eles não querem estar aqui no sul, onde está ocorrendo as perversidades, né? O sul é o quê? Países ricos em recursos naturais. Então, existe o banco, só para citar isso, acho que é importante, existe o BIS, lá em cima, que comanda tudo. Inclusive, até para dizer aqui que a Receita Federal só pode atender um contribuinte 4 minutos. Antes era 11, mudou. Eles comandam tudo que vocês imaginem e não imaginem. Então, nós temos que cuidar, nós queremos cuidar do Brasil, nós temos que ir para os acordos internacionais. Aí que está a máfia, aí que está o que eles fazem com o nosso país. Nosso país é beabá em corrupção. É o beabá em corrupção. Aqui é só operacionalização da corrupção. A corrupção está lá, nos países do norte. Então, foi criado o banco, o BIS, em 1950, na Holanda, ele funciona na Suíça. Por quê? Todo o tráfico de tudo está na Suíça, que é o centro do paraíso fiscal, né? E depois do BIS são os bancos, quem comanda é o FMI, o Banco Mundial. Depois, abaixo, os bancos centrais de todos os países, inclusive o Banco Central Americano, que é privado, o FED, né? E também todos os bancos da Europa também, o Banco Central Europeu. Abaixo estão os bancos regulares, abaixo estão as transnacionais, abaixo está o governo e abaixo estamos nós aqui. Então, qual é o objetivo deles? É nos destruir mesmo. Eu não tenho dúvida. Hoje, com tudo que eu li, com tudo que eu me informei, é a destruição da terra. E como é que eles fazem isso? Como é que esse extermínio é feito? De várias maneiras. O primeiro é o sofrimento de estar aqui vendo tudo isso. Então, eu vou falar agora, né? Vou entrar. Então, tem esse poder que está governando, que está aqui no Brasil, por que está dentro de todos os países do mundo estão ali? Parece que o que briga um pouco com eles é o Irã, que rejeita, sabe? Mas estão todos submissos ali, esse banco BIS, né? E como é que nós vamos mudar isso aí? Tá? Como é que nós vamos mudar? Só se muda com amor. Porque os extraterrestres eles não acessam quem tem amor no coração, quem tem paz, quem ama o outro, quem é solidário. O amor, tudo sentimento positivo, gratidão, eles não acessam. Só dessa maneira que nós vamos poder salvar o planeta. Então, por isso que eles criam toda essa perversidade, porque é uma perversidade, não é uma situação normal para nos enfraquecer. E o mundo não gira em torno de dinheiro, gira em torno de recursos naturais. O Prêmio Nobel de Economia, o Stiglitz, de 2001, ele fala que os países que possuem biodiversidade em grande escala serão países atrasados. Eles não vão deixar nós nos desenvolvermos. Isso aí, como eu fiz sistemas, ficou claro para mim. Eu ia para os congressos de auditoria de sistemas, não tinha auditor de sistema brasileiro. Só as empresas estatais tinham auditor de sistemas brasileiro. O filé mignon não vai para a mão do brasileiro. E dos países ricos em recursos naturais. Por exemplo, a fase do sistema, como eu fiz sistema, né, de desenvolvimento de um sistema, a fase inteligente não pode ser desenvolvida no Brasil. O que vem é o quê? A operacionalização, implementação. Mas a parte inteligente não pode vir para cá. Então, o poder é muito além daquilo que nós possamos imaginar. A coisa é muito além. Muito, muito, muito. A gente fica pensando em besteira, sabe? Discutindo besteira quando a coisa vem lá de cima. E de uma maneira forte e pesada. E tem a mídia, né? A mídia é para isso. É para manter o povo na total ignorância. As universidades formam alunos que vão repetir o sistema. Vão repetir. Como assim? Vão criar mão de obra. E não é uma mão de obra que nunca vai tentar mudar o sistema. Vai se manter escravo, né? E voltando, o nosso país é o mais rico do planeta. Por ser o mais rico do planeta, eu digo que o planeta está dentro de uma gaiola, né, que todo mundo conhece como Matrix, né? Mas o Brasil está dentro de 2 gaiolas. Dentro dessa gaiola tem a outra gaiola, que é a gaiola de quê? Do controle total no país. O país é totalmente controlado em todos os detalhes. É um país mais rico do planeta. Por que ele é o mais rico do planeta? Pela biodiversidade. Conforme eu falei, não existe dinheiro. O dinheiro é só endividamento. Então, como essa biodiversidade, né? O Brasil tem um tamanho continental, tem uma população baixíssima, é bem claro falar. Existem vários livros que falam sobre abundância, até do professor Paulo Silva, Roberto Silva, lá da contabilidade mesmo.
é que o planeta podia ter quantos? Nós temos 7 bilhões e meio, 8 bilhões, podemos ter 1 trilhão de habitantes que teria riqueza. Toda a população do planeta cabe em 18% do estado de Sergipe. Então, não é questão da população, não é mesmo. Agora vamos, então, o que eu comecei a pesquisar, né, na minha auditoria social? Porque a auditoria social contábil, que existe bens comuns que são compartilhados. Quem compartilha bens comuns? Com quem que nós compartilhamos nossos bens? Sim, fala. Com quem que nós compartilhamos nossos bens? Nós compartilhamos nossos bens com quem? Ah, tá, vai cair. Desculpa. Com quem nós compartilhamos nossos bens? Quem compartilha bem com a sociedade civil? Gente, são as empresas. As empresas, elas operacionalizam a destruição do planeta. Por que elas operacionalizam a destruição do planeta? Por quê? Porque elas detêm. Olha só, imagina uma empresa global, elas atuam em até 151 países e um governo localzinho de um local. E qual é a situação do Brasil? O Brasil é chave nisso. Por causa de quê? Tem água doce, o maior percentual de água doce do planeta, e tem o nióbio, que é um minério que praticamente, eu vou dizer que quase toda a tecnologia depende do nióbio. E podia ser uma riqueza nacional, moeda nacional, o nióbio. Tal a riqueza que tem no Brasil. Isso. Então, o nióbio, olha só, para vocês terem uma ideia, uma arma sem nióbio, ela dá 5 mil tiros. Com nióbio, dá 300 mil tiros sem manutenção. Aí você vai para os foguetes, aviões, satélites, carros, exames médicos, oleoduto, gasoduto, tudo usa nióbio. Então, o nosso nióbio, ele sempre foi traficado de uma maneira, tá, totalmente... Preço de banana. Não, olha só, a gente não conhece. Não, nós não conhecemos. Eu fiz vários períodos, né? Porque eu ensino auditoria social e eu vou atrás da atuação das grandes empresas. Então, e eu vou para o recurso natural. Às vezes eu vou estudar só a água, como é que a água está sendo tratada. Às vezes só os minerais, às vezes o agronegócio. E no caso do nióbio, né? Primeiro, eu quero deixar claro que quem determina todos os preços dos minérios é a Inglaterra. Tem 3 áreas de poder no mundo. Tá? Eu acho que é chato falar sobre isso. A tecnologia de armamento, quem domina é a Suécia. Então, os Países Baixos não são bonzinhos. A Noruega, vai ver o que a Hydro fez aqui. Não tem, tá? Bem, então, tem Washington DC, que é City, Washington DC. City, Washington DC, o que é? Controle de armamentos. Produção. Não é a tecnologia da Suécia. Inglaterra é o centro financeiro do mundo. City de Londres. E o Vaticano é o centro espiritual, né? É City Vaticano, que tem os maiores laboratórios de ufologia do mundo. Os maiores observatórios, e ficam na área 51 dos Estados Unidos. E eles usam as universidades dos Estados Unidos para servir de pesquisa de ufologia. Né? Então, voltando... Essas 3 áreas são as áreas poderosas. E nós, por exemplo, se nós tentarmos fazer alguma coisa com o nióbio, eu acho que nós somos... Vai ter uma guerra igual tem na Venezuela, né? Venezuela, eu até comentei isso, nos países desenvolvidos ninguém fala que a Venezuela está sofrendo isso por causa de comunismo. Todo mundo lá sabe, nos países desenvolvidos, que eu digo que as pessoas cultas, que tem mais gente culta, né? Que é o problema do petróleo e do cotton. Eles não falam muito cotton não, mas eles falam petróleo. Aqui no Brasil, o problema da Venezuela como é que se diz, comunismo. É ridículo, né? O nível de ignorância do nosso povo. E você não pensa que muitos têm curso universitário e não conseguem enxergar que a coisa é muito além. É o controle de recursos naturais, né? Então, aqui no Brasil, o nióbio, ele tem araxá. O nióbio é controlado e ai de quem tente alguma coisa. Porque eu fui dar uma palestra sobre a mineração nióbio lá em São Paulo, no Clube Nacional, e tinha... ao vivo, 18 mil pessoas de vários países acompanhando. Ninguém está à toa, domingo, acompanhando um seminário sobre minerais nióbio, né? Ninguém é otário. O mundo todo depende do nióbio. E, pelo que eu vi, eu fui a uma palestra com o presidente da CBMM, é uma empresa, tá? Que funciona, é uma sociedade anônima de capital fechado.
lógico, vai ser fechado, não tem informação sobre a atuação e ali, né, o que eu vi assim, né, o grande beneficiado, a China fica com o nióbio de última categoria, pelo que eu entendi. Mas a primeira categoria é a Holanda. Holanda não é santa na história, nenhum país europeu é santo na história, tá? E o presidente lá, teve uma briga lá, tivemos que sair, foi uma palestra no Clube Militar, eu saí, e o grupo saiu porque nós começamos a interrogar o presidente de lá. Porque ali várias pessoas conheciam, inclusive até briga entre militares. Porque tem uma ala dos militares que estão a favor e ajudam. E tem outra área contra. Então tinha um coronel lá dizendo que não concordava, isso, aquilo, e eu sei que começou uma briga, nós tivemos que ir embora no meio da palestra que teve, né? Mas o que eu quero dizer, o nióbio, para controlar o nióbio, nós precisamos controlar o nióbio. Inclusive lá em Araxá tem muitas enfermidades e mortes. E uma coisa engraçada que eu descobri também sobre a atuação das empresas é que elas não deixam lastro. Ou seja, o que elas fazem? Os doentes não são tratados lá em Araxá. Tem um transporte que leva os doentes do nióbio para outro lugar. Inclusive, aqui na UF, eu tive um aluno que eu chamava ele de viúvo do nióbio, que a mulher dele morreu de câncer. Ele disse, professora, minha mulher morreu de câncer do nióbio. Tá brincando, né? Mas é isso. Então, o nióbio daria ao Brasil, tá? trilhões ao mês. Então, o brasileiro não precisaria trabalhar. Se o dinheiro fosse cuidado, o que nós podemos fazer com o nióbio? Nós podemos fazer uma grande auditoria, o Brasil inteiro, porque existem vários centros de pesquisa, mas nós temos que ter uma posição muito clara em relação a isso. Outra coisa também, para ter uma ideia também, quem quiser pode entrar no YouTube e ir lá e procurar, né? G1, o que são commodities? O que é commodities? Todos os dias são negociados na Bolsa de Chicago. A Bolsa de Chicago tem duas bolsas. 300 trilhões ao dia de commodities. Então, os recursos naturais não valem nada, né? Não valem nada. Tá. Os recursos naturais não valem nada, valem muito. Valem demasiado. 300 trilhões ao dia. Quanto é o PIB dos Estados Unidos? 19 trilhões e meio? Mas por que ao dia na Bolsa de Chicago é negociado 300 trilhões de dólares, né? Então, o que eu quero dizer é que nós temos que criar uma força para começar a entender que as commodities têm muito valor, sim. Não existe tecnologia sem recursos naturais. Então, todos os países dependem do Brasil, exceto o Canadá, que tem 2% de nióbio. Os demais países, nós somos infraestrutura crítica de todos os países do mundo. O que é isso? O que é uma infraestrutura crítica? O que um país, para funcionar, depende do outro. Então, esse domínio externo é enorme, eles cuidam de cada detalhe até que a universidade não funcione. Universidade pública, menos ainda, porque é um servidor que é livre. Eu estou aqui dentro de uma universidade pública falando o que eu penso e o que eu estudo, porque não é produto de qualquer coisa, é produto de muito estudo. Tá? Então, o objetivo hoje de estar aqui, né, já que é muita coisa, né, em relação ao Brasil, é salvar o Brasil. E como é que a gente salva? Porque se salvar o Brasil, salva o planeta inteiro. Se o país tem mais riqueza natural, o que a gente precisa fazer? Fazer uma auditoria social. E eu fiz um modelo, né? Essa aqui é minha tese de doutorado, eu fiz um modelo de auditoria social de 45 itens que as empresas, elas usam nosso e não pagam. Ou seja, as empresas vêm, utilizam 92% da água do planeta, não pagam. Elas podem ter um pagamento mínimo em algum lugar. E não é usar, é destruir. Nós temos o menor royalty de minério do mundo. O minério aqui é uma brincadeira, além de não pagarem. Então, o que eu fiz? Uma coisa que qualquer cidadão pode fazer. Vocês podem ir, pega a empresa que vocês querem auditar, porque a fraude está dentro das empresas. Elas não pagam, elas só destroem.
e temos que discutir trabalho e emprego. Por que temos que discutir trabalho e emprego? Destrói a Amazônia toda gereitando esse emprego. Não precisamos desse emprego. Nós não precisaríamos nem trabalhar se o nióbio fosse realmente controlado. Nós teríamos uma renda por cidadão aqui no Brasil. Mas não tem controle e não vão deixar, porque a hora que nós tentarmos alguma coisa, Estados Unidos vai fazer o que está fazendo com a Venezuela aqui, que fez com o Iraque. Eles vão entrar aqui, tá? E não vão deixar. E não é Estados Unidos, é quem? É ajuda de quem? É ajuda de toda uma Europa Ocidental também, não digo todos os países, mas a maioria dos países, tá? Então, o que eu quero assim, também deixar claro, a Petrobras, olha só, a Petrobras, ela foi... Eu gostaria que estudasse o caso Moro-Banestado, tá? O Banestado, ele foi... a quebra da Petrobras começou por ali, quando retiraram o delegado Castilho da Polícia Federal e puseram no Moro, tá? E outra coisa também, eu também fui convidada, já que eu estou falando aqui, né, assim, para muita gente, veio pelo YouTube, pelo Facebook, um convite para ser agente da CIA. Eu recebi um convite, graças a Deus, eu recebi em maio, só li esse convite em dezembro. O cara me convidando claramente para ser agente da CIA pelo Facebook. Eu vi que nós tínhamos um amigo comum e descobri quem poderia ser essa pessoa. Então, para salvar o Brasil, o que nós temos que fazer? Primeiro, a auditoria da Maria Lúcia Fatorelli. É uma dívida que não existe, tá? Que Getúlio Vargas foi atrás dela e tanto dizem que ele caiu por causa dessa dívida, acho que é 46% do nosso orçamento, vai para uma dívida sem documentos que ninguém sabe, ou seja, deve ir tudo lá para o BIS, depois para cima, né? Gente, o dinheiro não existe. O que existe é endividamento. Eterno. Para a gente nunca derrubar o BIS, tá? E nem o Banco Mundial, o FMI. Depois, o que nós estamos fazendo também? Uma auditoria nas empresas. Elas atuam em 151 países. Eu fui convidada, através de uma universidade da Inglaterra, do país de Gales, não era Inglaterra, né? Eu fui convidada, mas do Reino Unido, para fazer um trabalho sobre as empresas, 151 países e objetivo do milênio, tá? Eu recusei esse trabalho. O que eu quero, assim, falar o seguinte, tá? Então, tem que fazer uma auditoria nas empresas. Todas as empresas, o que elas usam, o que elas não pagam, tá? Usam, não pagam. Quanto elas devem de imposto, elas não pagam imposto. A única maneira de fazer uma auditoria, que eu descobri, é através dos formulários da Bolsa de Valores de Nova York. Esses formulários estão em português, qualquer um pode, chama formulário 20. Qualquer cidadão interessado pode chegar e acessar esse formulário. Está lá por índice, não precisa entender de contabilidade. Outro também é da CVM, é formulário referência. Outro detalhe que eu também descobri assim, na minha pesquisa pesado é que as empresas atuam aqui. O Centro da Corrupção no Brasil se chama BNDES. Foi criado nos Estados Unidos em 1952 e eles não criaram só o BNDES daqui do Brasil, não, né? Eles criaram toda a América do Sul para nós sermos colônia e central dos Estados Unidos. Por quê? Porque aqui é onde está o que sobra de recursos naturais no planeta, em grande diversidade, está na América do Sul e América Central, inclusive a água. O mundo está sem água. Eu participei do FAMA, dei palestra no FAMA, agora que teve em Brasília. Tá? Então, nós temos que cuidar também da água. Né? Eles estão fazendo fracking com apoio público. Fracking acaba com a água, com apoio do BNDES, apoio da FINEP, apoio das agências reguladoras também. Na Amazônia, estão acabando com a Amazônia. Tá? É uma destruição muito bem planejada. E, então, nós temos que prestar atenção nos seguros. As empresas vêm aqui, são do BNDES, são as piores empresas. Eu estudei, a minha tese de doutorado foi em cima das empresas do BNDES e o que elas fazem. Qualquer um que entra, essa empresa do BNDES Paré, vai lá e põe assim, escreve lá, elas desviam o leito do rio para as fábricas, tá? Acabando com o meio ambiente do Brasil. Elas têm uma empresa que utiliza, são 2 milhões de habitantes, ela usa mais água que os 2 milhões de habitantes. Ou seja, a nossa discussão é isso. Nós temos que fazer uma auditoria social também em cima dos contratos, dos acordos internacionais. É aí que vem, que eles mandam na Receita, mandam em qualquer órgão. Outra coisa, tem um estudo também chamado Rede de Controle Corporativo Global, que diz o seguinte: de 49.500 empresas, só existem 147 empresas
Ou seja, são os mesmos donos e mesma influência. O meu aluno me mandou ontem outro estudo que saiu de 90 mil empresas, chegaram a 30 donos. Imagina. Nós não sabemos nada. E se nós queremos melhorar, quem operacionaliza a destruição do planeta são as grandes empresas, porque elas estão em 151 países. Bolsa de valores, bolsa de tudo, isso aí é uma grande brincadeira. Tá? Em 1720, quando quebrou a Bolsa da França, né? Quebrou o Banco Royal de França, já se falava sobre que é carrossel dos tontos. Então, se você estudar um pouco a história econômica, mas no sentido, você tem que entender um pouquinho de contabilidade, porque a contabilidade é a única área que existe para salvar o planeta. Por que eu afirmo isso? Porque as empresas elas estão em 151 países. Quem estuda as empresas? Não é economia. A economia trabalha com a macro, com a totalização. Mas a contabilidade ela trabalha com detalhe. Por que essa empresa fez isso? Por que ela agiu assim? Está ali. Então, nós temos que cuidar dos seguros dessas empresas, como eu vi. Por exemplo, a JBS faz seguro enorme nos Estados Unidos, maior ainda na Inglaterra. E aí? E o Brasil? Seguro pequenininho. Algumas não fazem. A empresa que... Bem, eu estudei isso, as empresas do BNDES-Par, e descobri que tudo não passa de uma grande fraude. Olha só, eu vou... A tua aula é uma coisa muito interessante e legal. Eu vou convidar você, em setembro, 2 programas seguidos para você continuar a sua aula, Maria de Fátima Pinel. Olha só, a Maria de Fátima é uma auditoria social que tem um vasto conhecimento de todo o sistema planetário, desde cima até embaixo, até o escravo que somos nós. Então, Fátima, você pode vir 2 programas seguidos, 2 sextas-feiras, para continuar a sua aula? Pode? Sim, sim, posso. E eu vou pedir também, olha só, através da UF, eu sou professora, a minha disciplina é dada às segundas-feiras, está aberta a qualquer pessoa que queira aprender como identificar a corrupção no Brasil, porque a corrupção não é do governo. O governo, nós estamos em lugar totalmente fora da realidade. A corrupção é das grandes empresas que elas em 151 países escolhem o governo. E para encerrar, né, então segunda-feira, a minha matéria é auditoria social, ela tem nome de tópicos, é uma eletiva, está aberta a qualquer área de conhecimento. E eu quero falar o seguinte, se a gente quer conhecer um pouquinho sobre como aconteceu a ditadura no Brasil, precisamos ler esse livro aqui. Inclusive, tem um dado aqui que eles queriam acabar com a Polícia Militar do Brasil em 2012. A ONU queria acabar porque eles foram treinados na Alemanha. Então, esses 2 livros aqui são imperdíveis. Acho que nós temos que ler esse livro. Está a parte nuclear do Brasil, estratégica, toda dita aqui nesse livro. E como a ditadura se comportou, e os nomes, né, que a gente já conhece, nós já conhecemos alguns. Esse livro aqui é o único livro, são os editores da revista The Economist, que começou a mostrar a situação das empresas, que nós não conhecemos nada sobre empresa. A contabilidade ela não mostra, sabe, fundamentalmente como as empresas atuam. Você tem que ir para os formulários aos acionistas para conhecer. É lógico que um bom contador chega até isso, mas dá trabalho. Então, Maria de Fátima Pinel, 2 programas em setembro seguidos para você continuar a dar aula. Olha, nós ficamos muito inusitadamente satisfeitos com a tua aula, 1 hora na televisão. Então, Maria de Fátima Pinel, parabéns para você. Olha só, mostra a equipe, olha só, a palma. Não, eu que estou agradecendo, eu que agradeço a oportunidade, agradeço profundamente, e também a Espanha, né, que teve coragem, ousadia de publicar uma tese que mostra a destruição do Brasil pelas grandes empresas. Então, você fala da tua tese em setembro, que, olha só, vamos terminar o programa, olha só, no dentista, 15 minutos é 5 horas, no motel, 1 hora é nada. O programa tem 45 minutos, é um tempo de futebol.
E o tempo do futebol, como o futebol tem 2 tempos. O segundo tempo vai ser em você em setembro. Então, vamos cantar uma música, 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Mais uma vez! Oh, valeu!